Madepan, madeiras para construções e móveis em geral, informa. Preste atenção, o próximo programa é mais uma atração. A seguir, Notícias. Rotativa no ar. Com o prestígio comercial de Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para sua família. Telore e Ecotermas Tupã, Rotativa no ar. No próximo sábado, mega feirão de veículos da Delore. Hoje foi dia da árvore e no solar houve homenagem a Luiz de Souza Leão. Ainda hoje é dia da pessoa com deficiência, da conscientização da pessoa com deficiência, e nós temos uma entrevista logo mais abordando este assunto aqui no programa Rotativo no Ar. E logo mais às 4 horas da tarde começa a sessão da Câmara Municipal de Tupã, que analisará um projeto de resolução da Comissão de Ética da Câmara Municipal, que propõe cassação do vereador Paulo Henrique Andrade. Cobrindo o Oriente e Ocidente, presente nos 5 continentes. Repórteres, buscando a informação, registrando o que se passa pelo mundo. Equipe Jovem, notícia quente, um mundo sem fronteiras, credibilidade e imparcialidade. Audiência garantida. Rotativa no ar. Rotativa no ar. 21 de setembro de 2023, uma quinta-feira, inverno brasileiro, a lua é nova. Apresentação: Toninho de Faber e Ademir André. Participação: Márcia de Oliveira, J. Barbosa, Joãozinho 30, Ana Santoni e Ângelo Neto. Direção do jornalista Juan Fonseca. Procemi informa. Tempo e temperatura. Ana Santoni. O tempo permanece estável no estado de São Paulo, devido à presença de uma massa de ar quente e seca, que mantém a condição de céu claro a poucas nuvens e sem chuva no estado paulista. As temperaturas continuam elevadas. Além disso, baixos índices de umidade relativa do ar serão registrados durante o dia. Termômetro registra agora no 14º andar do edifício Cinquentenário, sede da Rádio Nova Tupã, 34 graus. Procemi Poços Artesianos para sítios, chácaras e fazendas. Poços de monitoramento, caixas de água e bebedouros. Procemi resolve definitivamente seu problema de água. E agora parcelando também no cartão. Procemi é água que não acaba mais. Tupã. 12h08. Noticiário local e regional. Hoje, logo mais às 4 horas da tarde, terá início uma sessão extraordinária. Uma sessão extraordinária que propõe a análise, ou que deverá fazer análise e votação de um projeto de resolução de uma comissão de ética na Câmara Municipal de Tupã, que processa o vereador Paulo Henrique Andrade por quebra de decoro parlamentar. Quebra de decoro parlamentar. E nós estamos recebendo aqui, o processo foi feito e agora hoje culmina com esta sessão que começa logo mais às 4 horas da tarde. Deverá ser uma sessão bastante demorada. Paulo Henrique Andrade é o vereador, está conosco aqui. Boa tarde, Paulo Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Nova Tupã. Toninho, é sempre um prazer falar com você ao vivo, a gente fica até mais lisonjeado. A gente sabe de tudo que está acontecendo lá na Câmara, né? Pessoas estão me perguntando, porque tivemos algumas novidades e depois, né, a liminar que da Justiça que a gente tinha feito caiu. Então algumas pessoas estão me perguntando se continua o processo. O processo continua, o processo vai ser feito hoje,
né, na Câmara Municipal às 16 horas. Serão em torno de 600 páginas, então isso tende a demorar em média aí 3 horas, Toninho, não sei quanto tempo para ler uma página, mas em média aí, por vez das 7 horas, 18 horas, 19 horas mais ou menos vai ser o horário de início da minha defesa e de ouvir os vereadores. Então a gente convida a população que puder estar lá às 16 horas, é claro, principalmente para poder já ocupar um espaço ali no plenário, na galeria, mas principalmente, Toninho, é falar que quem estiver trabalhando, quiser ir depois, às 19 horas vai estar ali rolando, e eu sempre estou falando em todo lugar que eu passo, vai lá pessoalmente, vai lá ver o que está acontecendo, entende o que acontece aqui na Câmara Municipal. Não estou falando para ir lá, para concordar com o Paulo Henrique, porque você vai ter o poder lá de olhar, ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas, né, ouvir os vereadores, o relator, vai poder, né, tomar o seu juízo de valor. Tomar o seu juízo de valor, que é o principal. E a gente então convida as pessoas para estarem lá. A gente sabe que a nossa consciência está tranquila, eu não fiz nada. O que eu fiz lá foi simplesmente apartar uma discussão entre duas pessoas, e agora estão querendo fazer isso um cenário, um espetáculo que seja de muito mau gosto, onde querem imputar à minha pessoa uma coisa que eu não fiz. Eu nunca achei, Toninho, que eu fosse ter uma vida fácil na política, porque vida de político é uma vida que eu falo para todo mundo quando eu tenho a oportunidade de falar o que é a experiência de ser político, é sempre chamar as pessoas para participarem, para entender o que é você ser uma pessoa pública. E não é fácil, principalmente quando você quer fazer o certo, quando você quer lá evitar uma briga, ou que você quer lá buscar os interesses das cidades. Se a população que for lá presenciar e entender que aquilo que eu fiz foi errado, vou respeitar. Agora, infelizmente, teve gente que nem foi lá, viu de costas, a gente levou testemunhas, pessoas falaram pra gente o que a gente fez, né, parabenizando a nossa atitude, e hoje talvez eu possa sair de lá como sendo um cara que agrediu uma senhora que, ao meu ver, é descabido, não tem o menor cabimento. Tanto, Toninho, que a justiça já falou que nós não fizemos nada. Tanto que essa moça não fez um corpo de delito. Tanto que essa moça não levou uma testemunha. É só uma história, e que se a população não prestar atenção, as coisas que acontecem às vezes em Brasília pode estar acontecendo aqui em Tupã. E a gente depois não saber o que está acontecendo e o porquê que talvez a sociedade às vezes está indo para um lado ou para um caminho que a gente possa se arrepender no futuro. Você parte do princípio que será cassado? Eu parto do princípio que eu não consegui falar com todos os vereadores. Eu parto do princípio que eu quero crer que o que vai ser feito naquela casa vai ser um voto do que realmente aconteceu. Não é o voto político, porque voto político, eu costumo dizer que ele passa, mas a verdade fica. É isso que eu quero dizer, Toninho. Eu quero dizer que eu vou olhar no olho de cada um dos vereadores e vou falar para eles que, se de fato o que eu fiz naquela casa é merecedor de ser cassado, porque eu tenho a minha consciência tranquila. E as pessoas que lá estavam, não foram uma, não foram duas, não foram três, não falaram para mim, falaram para um delegado, falaram para um promotor, um juiz, dando que eu não fiz absolutamente nada. Só fui tentar ajudar. E se ser cassado por isso é algo certo ou errado, quem vai dizer vai ser o tempo e a população. Teve um morador que chegou para mim, Toninho, e falou uma coisa que eu gostei muito. Nós não temos o poder do voto hoje, Paulo, mas em 2024 você pode ter certeza que esse tipo de situação não fique impune. Eu acredito muito em Deus e faço tudo o que eu tento fazer sempre tentando acertar, ajudar, não é atrapalhar, não é agredir. E tenho isso comigo. Se for verdade tudo isso que está acontecendo comigo, o tempo vai ser o sábio disso. E é isso que eu quero falar para os vereadores. Votem com a sua cabeça, com o seu coração e com aquilo que você acredita e aprendeu na vida. Não vote político, porque o político passa, mas o voto vai ficar. A história está aí para dizer depois, e isso é uma coisa que o remorso, né, é algo que mata. E eu não gostaria, né, de estar passado pela política com remorso. Não tenho remorso nenhum do que eu fiz. Posso dormir todas as minhas noites o sono dos justos. E gostaria que os vereadores também pudessem fazer essa reflexão. É isso que eu vou falar para cada um deles. Agora são 12h15. Vamos ao rito da sessão, que deve começar logo mais às 4 horas da tarde,
com o secretário de Negócios Jurídicos, Eliseu Borsari. Às 16 horas, na Câmara Municipal de Tupã, ela está aberta a toda a população, só que nós temos, Toninho, que reservar a questão do alvará de bombeiro. Nós AVCB. O AVCB. Nós temos um limite de capacidade de pessoas dentro do plenário. Então, ele vai ser limitado. A hora que der esse limite de pessoas que podem adentrar o plenário, nós vamos fechar a porta da Câmara, e a hora que um for saindo, pode entrar outro e vice-versa. Então, nós temos que limitar a capacidade de pessoas na Câmara para que nós não possamos ter problema. Você tem o número hoje da capacidade? 70 cadeiras. 70 cadeiras. 70 cadeiras. Isso contando com o plenário dos vereadores ou apenas dos assistentes, daqueles que vão? Não, 70 cadeiras para a plateia, né? Para a plateia. Ou seja, o público vai poder entrar 70 pessoas. Uhum. Então, somente 70 pessoas irão entrar com a capacidade máxima pelo alvará de bombeiro, e nós estaremos ali fechando a porta, né? Não a porta da Câmara, mas sim a porta de entrada para a Câmara, e conforme for saindo um, pode entrar outro, e vice-versa, estaremos realizando essa sessão. Analisará e votará, né? Análise vai ter primeiro a leitura, né, Toninho? Que é obrigatório ler na íntegra esse processo. Então, essa sessão ela está começando às 16 horas, porque só para ler o processo tem que quase 600 páginas, vai demorar de 3 a 4 horas. Então, tem que ler na íntegra esse processo, né? Para depois vai ter abertura de 15 minutos para cada vereador que quiser expressar alguma fala, né? E depois será dado oportunidade ao denunciado, 2 horas para ele e para o seu advogado ou defensores que ele levar lá, 2 horas para que ele possa expor a defesa dele. Após as 2 horas de defesa, será colocado em votação. Portanto, um rito bastante extenso. Extenso. Por isso que foi marcado pelo presidente da Câmara, pela mesa diretora, às 16 horas, porque senão ia adentrar muita madrugada, né? Então foi marcado às 16, porque vai começar a discussão e as defesas a partir das 8 horas da noite, mais ou menos. Então por isso que foi marcado para as 16 horas. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Diário Jornal Superior, desde 1976, contando a história de Tupã. O Diário é hoje o jornal mais completo da região, com notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. E ainda com amplo noticiário de TV, notícias de comportamento, turismo e caderno social. Faça sua assinatura ainda hoje. Receba em casa o jornal mais completo de Tupã e região. Assinaturas pelo fone 3496-3919. Diário, um jornal de verdade. Não compre carro esta semana. A Delore e a Volkswagen se uniram para trazer o melhor feirão de novos e seminovos da região. Anote na agenda. Sábado, dia 23, o melhor dia do ano para comprar carro. Taxas de até 0% nos novos. Terceiro mega feirão Delore. Uma mega estrutura montada em frente à Delore. Sábado, a partir das 8 da manhã. Tupã e região. Venham conferir. Delore, na Xerentes 325. Fone 3404-2222. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Agenda do dia, o mais completo programa sobre datas, prazos, vencimentos, tributos, investimentos. Saiba quantos tributos você paga, qual o melhor investimento. Acompanhe aqui em Rotativa no Ar, Agenda do Dia. A orientação precisa e exata. Patrocínio exclusivo Escritório Paulista de Contabilidade. Em Tupã, agora em novo endereço. Xerente 797, próximo à Prefeitura. Da Câmara, Correios, do Primeiro Cartório e Banco do Brasil. Escritório Paulista de Contabilidade. Sua empresa na melhor assessoria. Caixa reabre linha de 300 milhões de reais para microcrédito empresarial. Os empréstimos terão juros a partir de 0,69% ao mês. Professor e contador Edmar Reinas Moreno, do Escritório Paulista de Contabilidade.
cerca de 160 mil empreendedores terão a oportunidade de acessar crédito acessível e orientação técnica ainda neste segundo semestre. A Caixa Econômica Federal reativou a linha de microcrédito Caixa Repasse, que disponibilizará até dezembro um total de 300 milhões para o programa. Os empréstimos terão um valor mínimo de 100 mil e os juros começarão em 0,69 centavos ao mês, com a taxa final dependendo da viabilidade do projeto. O pagamento será parcelado em 48 vezes, sendo a primeira parcela devida apenas 6 meses após a contratação. Como parte do microcrédito produtivo orientado, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os juros estão limitados a 4% ao mês. Os recursos serão emprestados a entidades de crédito que fazem parte da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, ABCred. E essas entidades serão responsáveis por emprestá-los aos empreendedores. Os interessados devem entrar em contato com uma das instituições listadas no site da ABCred. Ao contrário do Sim Digital, o microcrédito produtivo orientado concede empréstimos após uma análise de viabilidade do projeto. Esse tipo de crédito é voltado para a expansão da capacidade produtiva e pode ser usado para melhorar o fluxo de caixa, o capital de giro, ou para adquirir equipamentos, móveis, ferramentas e outros itens necessários para a operação do negócio. Todo o processo de obtenção de empréstimos é supervisionado por especialistas. Durante o anúncio da reabertura da linha, a presidente da Caixa, Rita Serrano, enfatizou a importância de regionalizar o crédito e destacou a necessidade de orientação técnica para garantir resultados positivos. Ainda afirmou que o microcrédito deve ser uma política pública e não apenas uma transação financeira. No evento de relacionamento da linha de crédito, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que essa iniciativa incentivará os pequenos empreendedores a crescerem e gerarem renda, e o que a Caixa desempenhará um papel crucial no desenvolvimento econômico. A presidente da ABCred, Isabel Bagil, ressaltou o baixo índice de inadimplência do microcrédito produtivo orientado, explicando que o crédito assistido e orientado é eficaz na gestão financeira, mantendo os níveis de endividamento baixos ao cuidar do que as pessoas têm e de como gastam. Acompanhe nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram, Escritório Paulista de Tupã, e fique por dentro desse e de outros assuntos. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Hoje, dia 21, é dia da árvore, é dia do início da primavera, mas é dia também da conscientização dos direitos das pessoas com deficiência. No programa Rotativa no Ar de hoje, nós estamos recebendo a Juliana Edviges, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também professora do curso de Fisioterapia da FADAP. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse problema da pessoa com deficiência, da conscientização, que infelizmente, Juliana, o que se pode observar, hoje ela é bastante falha, é necessário todo esse trabalho que vocês executam. Quero agradecer também a presença do Fábio Aguilar, que é conselheiro do Conselho Tutelar. Juliana, boa tarde. Boa tarde a todos. É exatamente isso. Existem várias leis que garantem, né, os direitos das pessoas com deficiência, mas infelizmente muitas dessas leis são desconhecidas ou não cumpridas, né? Então, em decorrência disso, em 14 de julho de 2005, foi instituído através da Lei número 11.133 o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.
E ações são desenvolvidas a partir desse tipo de legislação, Juliana? Isso. O Conselho ele tem como objetivo orientar toda a população em relação às necessidades, em relação às limitações ou até em relação às conquistas das pessoas com deficiência. Então, nós estamos sempre apoiando, né, a causa da pessoa com deficiência, os seus enfrentamentos, e nós fazemos reuniões mensais, todas as primeiras terças-feiras do mês, nas SEMAS, onde nós discutimos todas essas situações que se referem à pessoa com deficiência. Quais são as principais questões que aparecem? Nós falamos muito, né? Nós recebemos muitos comentários quanto às barreiras arquitetônicas, né? As dificuldades que as pessoas com deficiência têm de se locomover. Desde o momento que sai de casa até o momento do seu destino final. Então, nós precisamos tirar, né, essa situação de que a pessoa tem dificuldade para chegar no ambiente X. Se a pessoa faz parte da sociedade, ela também precisa ter o direito de ir e vir sem obstáculos, respeitada. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, a primeira imagem que nos vem na cabeça é a PAI, mas não se restringe à PAI, apesar do trabalho maravilhoso que a PAI faz, mas a questão não se restringe à PAI. Né? Exatamente. Nós temos outras associações, como a APDET, a Vida Iluminada, a ARTAP, Associação, né, das Mães Autistas, Síndrome de Down. Então, são várias associações e que nós precisamos conhecê-las, precisamos fazer com que as pessoas as conheçam, para que, então, essas pessoas realmente sejam vistas como parte integrante da sociedade. Há muito preconceito? Sim, o preconceito, eu costumo dizer que, na verdade, não é às vezes por maldade, mas sim por falta de informação, né? Então, são preconceitos, são pensamentos pré-concebidos, e isso cai, então, na questão do capacitismo, né? Então, eu acho que a pessoa com deficiência é uma coitadinha, eu tenho que ter dó, eu tenho que... Não funciona desse jeito. Né? Quando nós nos encontrarmos com uma pessoa com deficiência, a gente tem que tratá-la da mesma forma como você trataria qualquer outra pessoa. Se você perceber, né, que ela precisa de ajuda, você não pode simplesmente chegar e puxá-la pelo braço ou empurrar a cadeira sem perguntar. Você precisa perguntar: olha, como que eu posso te ajudar? Olha, você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Essa é a melhor forma. Né? E aí, então, a pessoa vai falar para você: olha, eu preciso de ajuda sim, dessa forma, ou não, eu não preciso de ajuda. Com relação ao preconceito, veja bem, a gente só sente alguns problemas quando eles aparecem. Você tem uma unha encravada, você cuida da unha e ela não te dá até o dia que ela lhe dá problema. Aí você começa a sentir o problema e é um desafio para você. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque o desafio para a pessoa com deficiência não é apenas uma unha encravada. É um desafio que envolve, você falou, as diversas entidades aí que têm autismo, Down, outros têm problema de capacitação física, outras de outros tipos de incapacitações, mas essas pessoas enfrentam esses problemas no seu dia a dia. Né? Diariamente, e às vezes por toda uma vida. Toda uma vida. E as famílias dessas pessoas, elas têm apoio? Como que é? Chegam a procurar realmente os organismos que lhe podem dar assistência? Sim, muitas vezes sim. A dificuldade é essa questão que eu acabei de falar, são as barreiras arquitetônicas, mas não só as arquitetônicas, que são barreiras físicas, né? Mas também as barreiras atitudinais, que são os olhares, que são, né, a discriminação. Então, por isso que eu digo, a orientação, a conscientização, ela é muito importante para que as pessoas passem a realmente entender que o deficiente físico faz parte da sociedade e é aqui que ele tem que viver.
Para você ter uma ideia, o IBGE calcula em torno de 34% da população com algum tipo de deficiência. E aí eu deixo a pergunta, onde estão essas pessoas? Porque a maioria, né, das pessoas que vêm conversar comigo falam, mas eu não, às vezes não sei como me comportar, eu não conheço ninguém. Como assim não conhece ninguém? Se 32% da população tem algum tipo de deficiência. Então, por que isso está acontecendo? Muito provavelmente eles não estão saindo de casa. E por que eles não estão saindo de casa? Fábio Aguilar é advogado e conselheiro. Direitos principais, aqueles que mais se ressaltam com relação às pessoas com deficiência, Fábio. Toninho, muito boa tarde a todos da Rádio Tupã. São muitos os direitos, né? Nós podemos pontuar alguns, o benefício de prestação continuada, né? O famoso BPC, isenção de impostos na compra de automóveis, isenções no imposto de renda, reserva de vagas em concursos públicos, reserva de vagas de emprego na iniciativa privada, reserva de vagas de estacionamento, meio entrada e muitos outros. Nós gostaríamos aqui de, aproveitando o gancho da professora Ju, com relação a essa questão da deficiência, e eu fazer um comentário, será que todos nós também não temos as nossas deficiências, muitas vezes deficiências de compreensão, porque essa é uma deficiência também. A partir do momento que eu não consigo me colocar no lugar do outro, e a partir do momento que eu não consigo compreender como o outro precisa ser tratado, será que eu também não tenho algum tipo de deficiência e uma deficiência de compreensão, né? Quando eu vejo uma pessoa a atravessar a rua e muitas vezes, na melhor das intenções, eu pego na mão dele e já vou tentando atravessá-lo sem perguntar a ele primeiro se ele gostaria de ser atravessado, porque existe a forma correta, muitas vezes, de atravessá-lo, né? Às vezes precisa ele colocar a mão no seu ombro. Então, se eu não tenho essa informação, então eu tenho que perguntar, né? Então, nós precisamos fazer essas reflexões, e o conselho ele vem justamente para preencher essas lacunas, não é? Para que a gente possa compreender, né? Porque muitas vezes nós temos o preconceito, como a professora Juliana muito bem disse, nós temos um preconceito, não é por mal, mas a gente não sabe, não tem o conhecimento, e pela falta do conhecimento, né, nós acabamos nos equivocando, né, nos equivocando para poder ajudar esses nossos irmãos e irmãs que têm uma necessidade especial, não é? Assim como nós temos outras que às vezes nem são conhecidas por nós outros. Juliana, o doutor Fábio fala em preconceito. Eu colocaria mais alguma coisa. Nós colocaríamos medo. Nós temos medo das pessoas com deficiência. Também. Que é o grande, que eu acredito que seja o grande problema, né? Sim, na verdade, eu acho que é o medo do desconhecido, né? E esse medo do desconhecido, ele só existe, eu volto a falar, porque as pessoas com deficiência não estão próximas a nós, porque elas não estão convivendo conosco. Por isso a necessidade de leis, por isso a necessidade de se fazer cumprir as leis, para que as pessoas estejam perto de nós, porque elas merecem, tanto quanto nós, frequentar os espaços públicos, ter acesso a lazer, a cultura, a esporte, a educação, a trabalho. Todas essas leis, elas existem hoje a custos de muito suor das pessoas com deficiência. Não foi algo que surgiu ontem. Essa é uma luta que vem há anos e que as pessoas com deficiência semearam, né, esse início de direitos com muitas lágrimas, com muito suor. Então, isso deve ser respeitado. E em encontro, tem um
uma ação. Agora, uma ação no próximo sábado. Isso, no sábado agora, dia 23, nós do Conselho e outros apoiadores estaremos na calçada do Banco Bradesco, das 9 às 11 da manhã. Nós levaremos cadeiras de rodas, vendas, para que nós possamos convidar a população, né, que estiver passando por ali, a sentar numa cadeira de rodas, a usar uma venda e aí então se locomover ali pela calçada e então se colocar no lugar de uma pessoa que tem algumas limitações e ter uma pequena ideia do que ela passa ali em poucos segundos, mas o que essa pessoa passa, às vezes, como eu disse, durante toda uma vida. E importante lembrar... Isso, é importante lembrar que um ambiente, né, para ser acessível, não é só eliminação de barreiras arquitetônicas, né? Não é só construir rampas, braille, libras. Claro que isso colabora muito, isso ajuda muito e deve ser feito. Mas para uma sociedade realmente ser acessível, ela precisa aprender a viver com as diferenças, abandonar, né, esses olhares evasivos, né, esses olhares de curiosidade, de preconceito e realmente aceitar as pessoas com deficiência no nosso meio, para que as pessoas com deficiência não sintam, né, esse olhar evasivo. Então, para que realmente elas sintam que elas fazem parte da sociedade. No programa Rotativo no Ar, nós vamos falar com Renato Gonzalez Rosa. Renato Gonzalez Rosa, do Grupo HP de Teatro, Renato. E amanhã, sexta-feira, haverá a apresentação do espetáculo Não Foram, mas os intervalos são constantes. E será lá na cidade de Teodoro Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Toninho, e todos os ouvintes da Rádio Tupã. É isso mesmo, Toninho. O Grupo HP de Teatro, no ano de 2023, ele foi contemplado no programa de qualificação em artes, no quesito circulação. O que significa isso, Toninho? Significa que o nosso espetáculo, juntamente com mais 2 outros espetáculos de todo o programa de qualificação em artes 2023, nós representamos, né, o programa em várias mostras e festivais pelo estado de São Paulo, né? E amanhã, sexta-feira, né, a partir das 20 horas, né, na cidade de Teodoro Sampaio, nós, representando, né, o programa de qualificação em artes, bem como também representando a cidade de Tupã, apresentaremos nosso espetáculo Não Foram, mas os intervalos são constantes, né, no 2º Festival de Teatro em Cena, lá na cidade de Teodoro Sampaio. Para nós, Toninho, um motivo de muita alegria, né, o grupo tupaense aí, fazendo parte desse grupo seleto de 3 grupos do estado de São Paulo que representam esse grande programa que é o de qualificação em artes, que inclusive no mês de outubro terá aqui na cidade de Tupã a sua mostra final. Então, Toninho, assim, é uma notícia muito interessante, muito legal para a gente, né, que milita na área do teatro. Afinal de contas, a gente monta o espetáculo justamente para fazer o quê? Para poder apresentar, para poder circular com esse espetáculo. E para nós aí é uma grande alegria estarmos amanhã na cidade de Teodoro Sampaio fazendo essa apresentação. O espetáculo, Toninho, tem uma característica muito grande nesses 20 e poucos anos aí de existência do Grupo HP. É a primeira vez, né, que nós ensinamos um espetáculo da qual foi escrito por um de seus integrantes. O texto de Não Foram, mas os intervalos são constantes, é de autoria do Vinícius Ferrari, ele também é ator do Grupo HP de Teatro. E o espetáculo, Toninho, vou aqui passar para você o release, né? Ele gira em torno de um grupo de pessoas que se encontram em torno de uma constante espera. Ou seja, eles estão esperando alguma coisa acontecer. Só que, na verdade, Toninho, ele não sabe o que os leva até ali, muito menos ainda o fato do que esperam, né? Uma mulher que fica o tempo todo lendo um jornal, um sujeito que carrega uma mala sem saber onde levá-la e sem saber o que tem dentro, né? Um engravatado apegado ao seu relógio fictício e 2 crianças, Toninho, que cruza o caminho desses personagens, né? O contato entre eles, quando há, né? Ele é repleto de esquecimentos, cordialidades artificiais e contatos relativizados. Demonstra, assim, Toninho, uma crise completa de invisibilidade, né? Que acaba extrapolando as relações e se torna uma crise cognitiva. Alguma coisa muito em torno do que acontece nos dias de hoje, né, Toninho? As pessoas sempre esperando alguma coisa, que vai passar, vai vir buscar, enfim. Realmente, e os diálogos que geralmente nos dias de hoje são diálogos curtos e diálogos ásperos,
Enfim, assim, é um texto que realmente faz as pessoas refletirem, né? E é um texto que foi escrito em cima das técnicas de teatro do absurdo. Então, para nós, assim, é uma alegria imensa ter o Vinícius como autor, nós podemos encenar esse espetáculo escrito pelo Vinícius, obviamente, né? E principalmente em cima de uma pesquisa que já é antiga da gente na questão do teatro do absurdo. Toninho, então, a apresentação do Grupo Ágape é amanhã, né? No segundo Festival de Teatro em Cena. Ele vai acontecer na sede do Viva Arte Companhia de Teatro, né? Que fica localizado na rua Luiz Paulino do Nascimento, 1510, Vila Furlan, na cidade de Teodoro Sampaio. Vai aqui meu agradecimento, Toninho, à Rádio Tupã, que sempre nos tem dado esse apoio, fundamental importância em tudo que a gente faz. Agradecer ao Programa de Qualificação em Artes, que foi quem selecionou o Grupo Ágape para circular pelo estado de São Paulo, representando esse grande programa. E, Toninho, em primeira mão, quero passar para você, né, a grande novidade. Nós estamos para fechar a programação do Festival Nacional de Teatro, mas esse é um assunto que na semana que vem eu passo para você em primeira mão, Toninho. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore, mas também dia em que é realizada uma homenagem a Luiz de Souza Leão. Luiz de Souza Leão, que faleceu na entrada da primavera, no dia 21 de setembro. E a homenagem é realizada no Solar Luiz de Souza Leão, no local onde fica o túmulo de Luiz de Souza Leão. Luiz Carlos Sanches, subsecretário municipal de Cultura. Olha, é tradicional a gente fazer essa homenagem, né, ao Luiz de Souza Leão, nosso fundador, em virtude do seu falecimento, e também a gente plantar aqui uma árvore, né, já que ele também gostava, ele era bastante ecológico, né, gostava de bastante árvore. Hoje, para você ter uma casa, você precisa plantar uma árvore na frente para tirar o habites, né? E ele já fazia isso aí desde a fundação. Prova disso é que na frente da casa dele aqui tem centenas de árvores, né? E aí a gente passou aí algumas informações para os nossos alunos. A gente costuma trazer os alunos, né, de escola estadual, Souza Leão sempre presente. Hoje o NUT Zilda de Freitas esteve aqui presente. E a gente passa para esses alunos a importância e a memória do nosso passado, do nosso município, né, o nosso fundador. Eu costumo dizer, ele sonhou, saiu de Pernambuco, passou pelo Rio de Janeiro, descobriu esse canto aqui do país, comprou uma porção de terra, vendeu os terrenos, doou muitos terrenos, né? E eu lembro que a gente tem na história, conta que ele doou inclusive casas. O primeiro professor foi ele que trouxe, né, para cá, para ter uma salinha de aula. Hoje nós temos faculdades, temos escolas estaduais, temos escolas municipais, dezenas de escolas aqui no nosso município. Mas o primeiro professor foi o fundador que trouxe, né, Luiz de Souza Leão. O nosso primeiro maestro, nosso primeiro músico também, veio de fora, ele foi buscar, né, ele quis constituir ali um conjunto musical, que hoje nós temos a orquestra musical, né, mas ele foi buscar fora o maestro, deixou o maestro morar gratuitamente numa casa, né, pagou um salário e hoje nós temos não só a orquestra, temos conjunto, temos aqui mais de 800 músicos, a arte e a cultura é muito pujante no nosso município, né? E hoje ele planejou uma cidade, hoje a gente vê tudo asfaltada, a gente vê aqui muitas escolas, a qualidade de vida do nosso município é muito boa hoje, né? Tanto para criança como para os jovens e para os adultos. Hoje nós temos cinema, teatro, temos muita coisa boa no nosso município, mas ele sonhou essa cidade lá atrás, né? Então essa memória é muito importante. Então se a gente vê isso tudo hoje, essa cidade maravilhosa que é Tupã, tivemos um pernambucano que saiu lá do Pernambuco, né, e teve um sonho de fundar a nossa cidade. E hoje nós temos aqui uma cidade concretizada, muito importante, grande. É uma cidade importante politicamente dentro do nosso estado, né, politicamente dentro do nosso país. E tudo isso veio de um sonho da cabeça de um homem, Luiz de Souza Leão. Por isso que é muito importante nós homenagearmos todos os anos essa tradição que já existe, fazer plantar a árvore, falar da vida do Souza Leão, depositar flores aqui no seu jazigo, onde ele está aqui sepultado no jardim aqui da sua casa, né, do Solar Luiz de Souza Leão. É extremamente importante a gente cultivar a nossa história. Por isso que a prefeitura, o prefeito Caioca, faz questão de todos os anos fazermos essa solenidade aqui no dia 21 de setembro no Solar Luiz de Souza Leão. E também com todo ano uma plantação de mudas aqui, o que vai
ajudando no combate ao meio ambiente. No combate não, ajudando o meio ambiente, né, Luiz? Isso mesmo. Todos os anos a gente costuma plantar uma árvore aqui. Esse ano, excepcionalmente, algumas árvores aqui que morreram, a gente substituiu. Então nós plantamos aqui 4 árvores aqui na frente e a Subsecretaria de Cultura já plantou algumas lá no fundo, né? Pra gente manter isso aqui sempre arborizado. É o que ele gostava. É o que ele gostava, né? Principalmente hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore, né? E parabéns a você, Joãozinho, e toda a equipe da rádio, que é hoje também o dia do radialista, né? Parabéns a todos vocês. Obrigado. Presentes alunos da Escola Luiz de Souza Leão. Professora Thaís Pimenta Ramos, diretora da escola. Todos os anos a Escola Souza Leão participa da homenagem ao nosso patrono, né, ao nosso fundador. Na apresentação de hoje nós trouxemos o Oliver, que é um aluninho do 6º ano, a Stephanie, que é uma aluna do 9º ano, que fizeram a leitura de poesias, construindo o longo da história, que é o que começa com eles, o 6º ano para o 9º. E para fecharmos, nós colocamos o Clube Juvenil de Música para apresentar uma música para todos os participantes. Todo ano presente, todo ano marcando essa presença, né? Sim, todos os anos. Para nós é uma honra participar da homenagem, né, feita pela cidade e divulgar também os trabalhos realizados na nossa unidade escolar. Reportagem da Nova Tupã FM 100,3 e 97,7 Tupã FM continua aqui no Solar Luiz de Souza Leão. Hoje, 21 de setembro, dia da árvore, 43 anos da morte de Luiz de Souza Leão. Eu estou do lado de uma pessoa que também é história aqui em Tupã, sabe de tudo do museu aqui do Solar, a dona Tamime Borsato. Dona Tamime, fala um pouquinho desse dia em especial. Bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos parabenizando e rememorando os 43 anos da morte do nosso fundador Luiz de Souza Leão. E concomitantemente também comemorando os 57 anos de criação deste museu, a qual nós devemos a quem? A Luiz de Souza Leão, porque ele não queria morrer sem deixar um espaço, um local onde guardasse a nossa história, a história de nossa cidade, falada, documentada, fotografada, assim como todo o nosso acervo etnográfico, que torna o nosso museu o melhor do estado de São Paulo, pelo seu acervo histórico e etnográfico. Nada mais justo do que essa homenagem que a Escola Luiz de Souza Leão fez ao nosso fundador, como uma forma de levar aos alunos, aos presentes, quem foi Luiz de Souza Leão. Porque falar da pessoa dele é assim, enaltecer esse homem nobre, que era um homem de capacidade, visionário, que ele queria fazer da nossa Tupã a melhor cidade do oeste paulista. E ele conseguiu, porque realmente nossa cidade é uma cidade acolhedora, uma cidade que todos que chegam se encantam, e cumprimentar a Prefeitura Municipal de nenhum ano esquecer de rememorar a morte do nosso fundador. É como uma forma de levar aos nossos jovens, estar sempre presente, saber quem foi o nosso fundador Luiz de Souza Leão. Então, hoje, as homenagens prestadas a Luiz de Souza Leão, achei que foram justas, bonitas, a escola enalteceu, fez os alunos participarem, cantarem e ver quem foi Luiz de Souza Leão. E eu posso dizer, como conhecedora que tive o privilégio de conhecer Luiz de Souza Leão, para mim, essa data é uma data memorável, porque pude conhecer a sua capacidade, a sua coragem, um homem destemido e sempre falando do desejo de deixar algo que guardasse para sempre a nossa história. Então, hoje também estamos comemorando 57 anos da criação deste museu, que guarda muito da história do nosso fundador e a história da nossa cidade. E o seu desejo, por que estamos hoje aqui? Porque foi o seu primeiro desejo, que era ser enterrado no próprio jardim da casa, para que todos que viessem
ver o Solar Luiz de Souza Leão, pudessem ver a figura de Luiz de Souza Leão, do fundador. Por isso, essa homenagem é uma homenagem justa e sincera a esse homem que fundou o Tupã, amou o Tupã e deixou as suas marcas através de tudo que ele deixou. Através desse museu hoje nós estamos em primeiro lugar em matéria de acervo aqui no estado de São Paulo, né? Sim, o nosso museu ele torna expressivo e famoso dentro do estado de São Paulo, porque é o que possui o maior acervo etnográfico. É um acervo riquíssimo e muitos dizem que é o melhor do Brasil. Não, não é. É do estado de São Paulo, porque nós temos o Museu do Índio, temos o Museu Dom Bosco em Campo Grande, o Museu do Índio no Rio de Janeiro, e agora nós temos o Museu das Culturas Indígenas, que foi fundado em junho em São Paulo, um museu que é irmão gêmeo do nosso, porque ele também trabalha somente com os indígenas. Então, o nosso museu torna-se importante porque ele está sempre se atualizando, está dentro da moderna museologia e que procura trazer a todo visitante que chega no museu, leve uma bagagem da história da nossa cidade. Não compre carro esta semana. A Delori e a Volkswagen se uniram para trazer o melhor feirão de novos e seminovos da região. Anote na agenda. Sábado, dia 23, o melhor dia do ano para comprar carro. Taxas de até 0% nos novos. Terceiro mega feirão Delori. Uma mega estrutura montada em frente à Delori. Sábado, a partir das 8 da manhã. Tupã e região. Venham conferir. Delori, na Xerentes 325, Uni 3404-2222. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Programa Rotativa no Ar, quinta-feira, e nós estamos recebendo hoje aqui no programa o DPR da Delori. Isso porque agora, já no sábado, está se aproximando, né, DPR? Já sábado agora tem um mega feirão na Delori, com inclusive os preparativos finais, Avenida Tamoios, acima da Avenida Tamoios, Rua Xerentes, deverá ser interrompido o trânsito de frente à Delori, um evento que deve repetir-se com sucesso em virtude dos preparativos que estão sendo efetuados e também das grandes ofertas que estarão disponíveis para os clientes da Delori. Boa tarde. Boa tarde, Ademir. É isso aí. Um mega feirão exige uma mega estrutura, né? Então, desde já, agradecendo aí a Prefeitura Municipal, agradecendo o meu diretor aqui, o Gustavo Gaspar, o Joaquim Gaspar aí, por viabilizar, né, essa mega estrutura para a cidade de Tupã. No sábado, a gente vai ter toda a estrutura para a pessoa vir e já comprar seu carro, tá? Então, nós temos bônus em toda a linha Volkswagen, a gente tem taxa zero em toda a linha Volkswagen, a gente tem uma avaliação de usados diferenciada dos dias comuns, tá? Também nós teremos lá no dia despachante, nós teremos aí a empresa de vistoria para fazer já a vistoria cautelar, né? Então, a estrutura que está montada lá no sábado, que vai estar montada no sábado, é própria para a pessoa vir, escolher seu carro, já dar seu carro no usado, já faz o financiamento, né? Nós teremos o Banco Volkswagen estará lá dentro da Delori, e então a pessoa já chega e já leva seu carro. Essas condições especiais, Ademir, é só no sábado, certo? Então, a pessoa que está pensando em trocar o carro, não compra essa semana. Aguarde até o sábado e vai lá na Delori, ela vai ter as melhores condições. Caçu, Cooperativa Agropecuária informa. Destaques econômicos. O poder de compra do suinocultor paulista vem se recuperando ao longo de setembro, frente aos principais insumos utilizados na atividade.
Esse contexto está atrelado às valorizações mais acentuadas do suíno vivo frente às observadas para os insumos. O aumento da demanda por carne suína no início do mês motivou frigoríficos a adquirirem novos lotes de animais, sobretudo em peso ideal para abate. Isso impulsionou os valores do animal no mercado independente na primeira quinzena de setembro. Em Tupã, arroba do Boi Brasil 3 anos acima, R$215. Arroba do Boi China, abaixo dos 36 meses, 220. Touro, abate, R$170. Arroba da novilha, 215. Arroba da vaca, R$200. Bezerro, R$1.600 a unidade. Bezerra, R$1.300 a unidade. Porco, R$9,90 o quilo da carcaça. Amendoim, a saca de 25 quilos em casca, R$110. Mandioca, renda 20% no posto indústria, vale R$520 a tonelada. Salário rural de São Paulo, R$1.570. Salário mínimo nacional, R$1.320. Salário mínimo estadual, R$1.550. Casul, Cooperativa Agropecuária. Assistência total aos produtores de amendoim, café, seringueira e bovinos. Para cada setor agrícola, um departamento específico. Casul, filial em Tupã, no Trevo Secundário. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Agora, na Nova Tupã, 100,3, resultado das loterias. Oferecimento: Valese Ferragens, G10 Concreto, Clean Vet, Centro Lotérico e Inisson. Quinta-feira, hoje é dia 21 de setembro, dia de conferir resultados da Quina, da Loto Fácil, a Loto Mania e também a Dupla Sena. A Quina, o concurso 6.246. As dezenas sorteadas na noite de ontem no Espaço da Sorte em São Paulo. 35, 48, 49, 57 e os 71. Dezenas sorteadas da Quina, 35, 48, 49, 57 e os 71. Não houve ganhadores na Quina. O prêmio acumulado em R$1.400.000 para o sorteio de hoje à noite. A quadra com 18 apostas ganhadoras. Cada apostador vai receber R$14.990,90. O terno vai pagar R$116,49 para 2.206 apostas ganhadoras. Loto Fácil, o concurso 2.909. As dezenas sorteadas foram 02, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e o 24. Na faixa de 15 acertos, a Loto Fácil não teve ganhadores. O prêmio acumulado em R$6.500.000 para o sorteio de hoje à noite. Com 14 acertos, 152 apostas ganhadoras. Cada apostador vai receber R$2.214,56. Loto Mania, o concurso 2.523. As dezenas sorteadas foram 06, 11, 21, 23, 27, 39, 41, 45, 59, 67, 69, 74, 76, 77, 78, 83, 85, 89, 91 e o 92. Na faixa de 20 acertos, a Loto Mania não teve ganhadores. O prêmio acumulado em R$2.700.000 para o sorteio de amanhã. Com 19 acertos, 6 apostas vencedoras. Cada apostador recebe R$33.074,77. Na noite de ontem também foi realizado o sorteio da Dupla Sena, o concurso 2.570.
No primeiro sorteio, as dezenas foram 02, 04, 06, 14, 23 e o 25. Não houve ganhadores no primeiro sorteio da dupla Sena, prêmio acumulado em 3 milhões para o sorteio de amanhã. Aqui do primeiro sorteio, com 16 apostas ganhadoras, cada apostador recebe R$ 3.364,36. No segundo sorteio da dupla Sena, as dezenas sorteadas foram 02, 05, 06, 24, 30 e o 40. No segundo sorteio da dupla Sena, uma aposta ganhadora. Apostador vai receber R$ 59.212,73. Aqui do segundo sorteio, teve 7 apostas vencedoras. O prêmio para cada apostador de R$ 6.920,97. E a Mega Sena pode pagar 35 milhões no sorteio de hoje à noite. O sorteio do concurso 2635 será realizado aí a partir das 8 da noite no Espaço da Sorte, Loterias em São Paulo. Quinta-feira, dia 21 de setembro, as informações das loterias aqui na Rádio Nova Tupã. Você conferiu na Nova Tupã 100,3 os resultados das loterias. A Eletrônica Irisson atende seus clientes com vendas de controles remotos, receptores digitais, parabólicas, equipamentos PX, Smart Box, cabos em geral, baterias, pilhas, som automotivos, falantes, suportes de TV, antenas digitais, fontes, componentes eletrônicos, conectores em geral, conserto de TVs e rádios. Eletrônica Irisson, em Tupã, Aimorés 1218, fone 996408550. Você vai construir ou reformar? Faça um orçamento na Valese Ferragens. Tudo sob medida para a sua obra. Estribos, colunas, baldrames, sapatas e malhas. 0% de perda e economia na mão de obra. Agilidade na construção e entrega imediata. Valese Ferragens, Rua Francisco Lagosteira 1450, Parque Industrial, em frente a Exapit. Fones 34417962 e 18-99793-6275. Já pensou em pagar suas contas no Centro Lotérico e poder ficar milionário? É isso mesmo. Vá ao Centro Lotérico na Rua Potiguaras para pagar contas de água, luz, telefone, IPTU, taxas do Detran, INSS, boletos e muitas outras contas. Você pode pagar com Pix, fazer Pix saque e Pix troco. Também saque e depósito da Caixa. E aproveite para apostar na Mega Sena com 3 sorteios semanais. Centro Lotérico da Potiguaras 346. Sua sorte pode estar lá. Já pensou? Está procurando concreto usinado de qualidade para sua obra? Então confie na G10 Concreto. Há 19 anos no mercado. A G10 Concreto é sinônimo de qualidade em toda a Nova Alta Paulista, com um laboratório próprio de controle de qualidade, usinas automatizadas e profissionais qualificados para garantir a satisfação de seus clientes. Não perca tempo. Ligue agora para G10 Concreto e faça seu orçamento sem compromisso. 14-3441-6530 ou acesse nosso site g10concreto.com.br. A Clinvet saiu na frente com uma novidade para você que tem seu filho de 4 patas. É o Plano de Saúde Pet. Plano de Saúde Pet não é gasto, é investimento, com a vantagem de ter controle financeiro mensal. O Plano de Saúde Pet é sem carência, cabe no seu bolso e você ainda tem dinheiro de volta no cashback fidelizado. Plano de Saúde Pet é na Clinvet, Rua Goitacazes, 1114, fone 3496-7160 ou WhatsApp 14-99617-1260. Não compre carro esta semana. A Delore e a Volkswagen se uniram para trazer o melhor feirão de novos e seminovos da região. Anote na agenda. Sábado, dia 23, o melhor dia do ano para comprar carro. Taxas de até 0% nos novos. Terceiro mega feirão Delore. Uma mega estrutura montada em frente à Delore. Sábado, a partir das 8 da manhã. Tupã e região. Venham conferir. Delore, na Xerentes 325. Fone 3404-2222. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Estamos apresentando Rotativa no Ar.
Faça agora mesmo seu plano funeral Tamoios, o mais completo de toda a região. Na Clínica Sorrifaz, clínico geral a R$19,90, ginecologista R$29,90, descontos na farmácia em medicamentos, descontos em exames laboratoriais e de diagnósticos. Não perca tempo, faça parte do plano Tamoios, Funerária Tamoios, Velório Tamoios, Farmácia e Clínica Médica e Odontológica. Fones 3496-1108, 3496-5662. Final de mais uma edição do programa Rotativa no Ar desta quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação. Ainda nas edições do Nova Tupã Notícias, às 4 e às 5 da tarde, com Toninho De Favre. Às 18 horas, no Rádio Notícia, com a apresentação de J. Barbosa. Na sequência, Rogério Bala e o melhor do sertanejo. Tenham todos uma ótima tarde. Você acabou de ouvir Rotativa no Ar. Oferecimento Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para a sua família. Delore e Ecotermas Tupã.